Noite a todos. Muito obrigado, Rui, pela apresentação. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o trabalho de mestrado da minha aluna, Milene Mayumi Zikawa. O trabalho dela tem o título Nanopartículas Teranósticas para a dosimetria da próxima geração. Então, como o Rui falou na introdução, né, eu trabalho com o uso da nanotecnologia para desenvolver ou novas formas de detectar radiação ionizante, ou compreender a forma como a radiação ionizante interage com a matéria e com os detectores de radiação, para melhorar a sensibilidade de materiais, detectores e tudo mais. Bom, para a apresentação de hoje, então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é uma nanopartícula teranóstica. Eu não sei se é um termo muito comum para quem está nos assistindo, mas nanopartículas teranósticas são nanomateriais, né, uma partícula muito, muito pequena, que é capaz de combinar propriedades físicas, no caso, né, nós trabalhamos na física médica, então nós estamos de olho nas propriedades físicas desses nanomateriais. Então ela combina propriedades que permitem sua utilização para terapia, para aplicações em terapia e diagnóstico de doenças. No caso mais específico do trabalho que eu tenho começado a desenvolver, né, eu fui contratado recentemente, a gente tem interesse nos tratamentos de câncer, tá? Então, essas nanopartículas teranósticas, então aí o termo teranóstica vem de terapia com diagnóstico, a combinação de duas propriedades que permitem terapia e diagnóstico numa única partícula, elas podem ser de vários tipos e materiais, como, por exemplo, materiais metálicos, as famosas nanopartículas de ouro, que talvez você já tenha ouvido falar, nanopartículas orgânicas, que são, às vezes, utilizadas também para drug delivery, né, entrega de drogas, entrega controlada de drogas, nanopartículas de materiais inorgânicos, dentre elas os metais ou qualquer outro composto inorgânico, e nanopartículas de lantanídeo, por exemplo, que está na classe das nanopartículas inorgânicas e que é uma o tipo de nanopartícula que nós vamos falar hoje. Para as aplicações em diagnóstico, elas são geralmente utilizadas como contraste, para gerar contraste em imagens médicas. Então, imagens médicas com princípios, né, propriedades contraste óptico, contraste fotoacústico, né, ou mesmo contraste em ressonância magnética nuclear. Para a terapia, essas nanopartículas são, em geral, aplicadas para radioterapia, terapia fotodinâmica e terapia fototérmica, né, que busca a morte tumoral por meio de aquecimento das células cancerosas. Hoje o que nós vamos falar é sobre uma nova modalidade de tratamento que é chamada de terapia fotodinâmica ativada por raio-x, ou induzida por raio-x, que nada mais é do que a combinação da radioterapia com a terapia fotodinâmica. Então, na XPDT, né, que a gente chama por conta de terapia fotodinâmica ativada por raio-x, ela usa o princípio físico básico da terapia fotodinâmica tradicional. Então, nós temos um material fotossensibilizador, que quando ele é exposto à luz, ele passa para um estado excitado. Do estado excitado, então, ele pode sofrer algumas transições eletrônicas e pode culminar na produção de espécies reativas de oxigênio. Dentre elas, o oxigênio singleto, que é um dos mais citotóxicos que nós temos, né? Acontece que esses fotossensibilizadores, que são moléculas orgânicas usadas para induzir a produção de oxigênio singleto mediante exposição à luz, esses são compostos orgânicos, né, basicamente eles são formados por carbono, hidrogênio, nitrogênio, e eles possuem baixíssima interação com a radiação ionizante. Então, a eficiência a gente não consegue, de forma muito eficiente, levar esse fotossensibilizador para o estado excitado usando raio-x, por exemplo. O que nós fazemos, então, para tentar superar esse problema? Como esses fotossensibilizadores não podem, de maneira geral, né, ser ativados com raio-x, ou não de forma muito eficiente, a gente, então, substitui o fotossensibilizador por um conjunto nanopartícula cintiladora com fotossensibilizador. Então, nanopartícula cintiladora é um material, é um nanomaterial, uma partícula muito pequena, que ela tem a incrível propriedade de absorver raio-x, então ela interage muito fortemente com o raio-x, e emitir luz visível, tá? Então, a gente pode falar que ela converte raio-x em luz. Então, ela absorve raio-x, emite luz visível.
E essa luz visível, então, pode ser absorvida por essa molécula fotossensibilizadora que passa por estado excitado, produz espécies reativas de oxigênio, mata o tumor, mata as células cancerosas, tá? Então, nós substituímos o nosso fotossensibilizador por um conjugado de fotossensibilizador com nanocintilador, e substituímos a nossa fonte de luz por raio-x. E qual a vantagem de substituir a fonte de luz por raio-x? A luz, ela tem uma baixa penetração nos tecidos biológicos, né? A maior parte desses fotossensibilizadores, eles absorvem na região do azul, por exemplo, que tem penetrabilidade muito, muito baixa no tecido biológico, não atravessa as primeiras camadas da pele, por exemplo. Já os raios-x têm uma alta penetração. Então, do ponto de vista da terapia fotodinâmica, a gente conseguiria tratar tumores, né, lesões tumorais mais profundas, porque o raio-x tem um alto poder de penetração nesses tecidos moles. E do ponto de vista da radioterapia, essa combinação do raio-x, né, com a PDT permitiria, possivelmente, que a gente reduzisse, talvez, né, a dose de radiação necessária para matar aquelas células cancerosas, e aí, consequentemente, a gente reduz todos aqueles efeitos deletérios que as radiações ionizantes podem causar nos humanos. Tá? Então, essa propriedade de cintilação, que é a conversão, né, de raio-x em luz, ela tem sido bastante explorada para a ex-PDT, mas ela tem sido muito pouco explorada para propriedades, para aplicações em dosimetria, para explorar suas propriedades de caráter dosimétrico, digamos assim. Quando eu falo dosimétrico, é a sua habilidade de medir ou de inferir a respeito de dose de radiação ionizante. A dosimetria, uma vez, né, e esses nanocintiladores têm um apelo muito grande, porque, como vocês puderam perceber, essa nanopartícula associada a um fotossensibilizador é inserida dentro do tumor. Tá? Então, nós teríamos um detector de radiação dentro do tumor. Tá? Então, como que é feita a dosimetria em vivo hoje nos procedimentos de radioterapia? Hoje, o detector de radiação, ele é colocado próximo, na superfície do corpo do paciente, né, próximo da região tumoral. Tá? Então, a gente mede a dose nessa região mais próxima possível da região tumoral, e aí nós fazemos ajustes, né, e encontramos a dose pontual que estaria recebendo aquela lesão tumoral localizado próximo a esse detector de radiação. Então, como eu já adiantei para vocês, o nanocintilador teria a grande vantagem de não ser colocado próximo, mas sim ser colocado dentro da lesão tumoral. E isso nos permitiria não só saber a dose no local exato que a gente quer saber, como talvez, usando técnicas de imagem, obter uma construção, uma distribuição de dose no tumor. Tá? Então, a ideia seria colocar essa nanopartícula que já tem sido explorada para matar o tumor, mas também usar para monitorar a dose entregue durante o tratamento de radioterapia. Tá? Então, ela seria inserida dentro do tumor com detectores ópticos, né? A gente coletaria essa luz emitida na região dentro do tumor, passaria por um processamento e a gente poderia possivelmente obter imagens. Acontece que, obviamente, essa luz não pode ser azul, como eu já disse, o azul não penetra quase nada no tecido biológico. Então, a gente tem que procurar por cintiladores que emitam na região que tem um pouco maior de alcance no tecido biológico, e essa região corresponde à janela biológica, que a gente chama, está aproximadamente entre 650 e 1000 nanômetros. Nesse gráfico aqui a gente pode ver a penetração no tecido em milímetros, e a gente vê que a radiação entre 650 e 1000 nanômetros tem penetração da ordem, de acordo com esse artigo, da ordem de 5 milímetros, tá? Então, um tumor mais, uma lesão, claro que não tão profunda assim, daria para a gente fazer o monitoramento de entrega de dose usando essa cintilação emitida por essas nanopartículas que estariam sendo usadas para o tratamento, tá? Então, por isso que a gente chama de dosimetria da próxima geração. A ex-PDT é um tratamento da próxima geração, ele ainda não está clinicamente implementado. E a gente já está pensando também no sistema de dosimetria para essa nova geração de tratamentos que possivelmente chegariam num futuro próximo aí da física médica, tá? Então, por isso que a gente usa o termo dosimetria da próxima geração. Então, o objetivo desse trabalho foi a síntese de nanopartículas que emitam luz
de cintilação, né, quando excitadas com raio-x, emitam luz na região visível, e mais especificamente na região do vermelho e do infravermelho, porque a gente poderia explorar, então, essa possibilidade de usar para fazer monitoramento de dose num tratamento, numa lesão tumoral, durante um tratamento de XPDT. Então, o objetivo era sintetizar as nanopartículas e verificar essa possibilidade de uso para dosimetria e XPDT. Então, a metodologia, eu vou falar rapidamente, mas a gente usou uma solvente com etileno glicol, um solvente orgânico, nós usamos nitrato de gadolínio e nitrato de európio. Eu não mencionei para vocês, desculpa, qual material que a gente escolheu, mas a gente escolheu fluoreto de gadolínio, e a dopagem a gente escolheu o európio. Eu esqueci de comentar aqui para vocês, a escolha do európio é justamente porque ele é um material altamente luminescente, tá? Então, quando excitado com luz ou raio-x, ele emite grandes intensidades relativamente altas de luz visível, e ele emite nessa região da janela terapêutica, tá? Então, o európio foi escolhido justamente por emitir entre 600 e 700 nanômetros, que está dentro dessa região de maior penetrabilidade. O gadolínio, nós escolhemos porque, primeiro, porque ele tem uns níveis de energia que facilitam, que maximizam a transferência de energia da radiação do raio-x, né? Ele absorve também bastante raio-x e transfere para o európio, que emite luz. O gadolínio, ele não emite tanta luz, mas também porque no futuro, né, em experimentos posteriores, nós pretendemos usar essas nanopartículas também para contraste de ressonância magnética, e o gadolínio, ele pode ser usado para essa finalidade, né? Ele já é usado como contraste em imagens de ressonância magnética. Então, a gente teria mais uma modalidade de imagem que poderia ser explorada com essa nanopartícula que a gente está desenvolvendo. Então, o fluoreto de gadolínio foi usado como matriz, então nós usamos nitrato de gadolínio para ter os íons de gadolínio para formar a matriz, injetamos o fluoreto de amônio em presença de diferentes porcentagens em mol de európio. Nós fizemos essa mistura num frasco, né, e injetamos num reator microfluídico, porque esse reator permite maior controle de temperatura de reação e de tempo de reação. Então, nós variamos temperatura de reação, tempo de reação e porcentagem de európio, que era o dopante, com o objetivo inicial de obter uma nanopartícula de tamanho nanométrico com a máxima cintilação, intensidade de cintilação possível. Porque as duas aplicações que a gente busca requerem altas intensidades de cintilação, tanto para dosimetria em vivo, né, com a nanopartícula dentro do tumor. Se eu não tiver uma alta intensidade de cintilação, eu não vou conseguir detectar a luz de cintilação aqui fora. E para excitar o fotossensibilizador e gerar espécie reativa de oxigênio e matar as células cancerosas, também preciso de uma alta intensidade de cintilação. Então, o nosso setup para medidas de cintilação foi esse. Nós basicamente usamos um tubo de raio-x portátil, usado comumente para fluorescência de raio-x, né, in situ. Esse tubo de raio-x, então, ele é inserido num porta-amostra, nossa amostra é colocada nessa região, numa cavidade, num pocinho. Então, a amostra é exposta aos raios-x, emite luz, e a luz é coletada por uma fibra ótica que está ligada em um espectrofotômetro, ligado a um computador, e a gente coleta o espectro de cintilação. Então, como eu disse para vocês, o primeiro passo foi a otimização da síntese. Então, como eu disse, variamos tempo de reação, temperatura de reação e porcentagem de dopante, e nós percebemos que a melhor concentração, os melhores parâmetros para obter a maior cintilação possível foi 5 minutos de tempo de reação, tá? 194 graus Celsius de temperatura de síntese e 10% de dopagem de európio. Então, esses foram os parâmetros que nós utilizamos para produzir as nossas nanopartículas para as aplicações que eu vou falar logo em seguida. Essas são imagens de microscopia eletrônica de transmissão. Nós podemos observar, então, que as nossas nanopartículas, elas são aproximadamente esféricas, elas têm um tamanho em torno de 111 nanômetros, tá? Então, ainda está na escala nanométrica. E mais interessante é que quando a gente dá um zoom, né, nessa imagem, nós percebemos que, na verdade, essas nanopartículas maiores, aí, que lembram até uma flor, dependendo da forma como a gente olha, elas são formadas possivelmente por um processo de automontagem de partículas menores em formato de losango, tá?
Então, a gente está explorando esse processo de automontagem dessas nanopartículas que levam a esse formato aí, de certa forma, peculiar. A cintilação que a gente obteve, o espectro de cintilação que nós obtivemos, é característico do Európio, tá? Então, 3 bandas aqui bem características do Európio, uma em torno de 694 nanômetros, aproximadamente, né? Uma em torno de 594, 615, e em torno de 700 nanômetros aqui. 595, mais ou menos, o pico, tá? Então, para dosimetria em vivo, o que a gente quer? Nós queremos aquele comprimento de onda que tem maior alcance no tecido biológico. Esse aqui é um espectro de absorção da pele, tá? Do tecido biológico. Não lembro se é da pele ou do tecido biológico, mas acho que é da pele. Nós podemos ver, então, que para regiões abaixo aqui de 600 nanômetros, nós temos uma alta absorção. Lembra que eu falei, ó, aqui em 410, que está bem próximo do azul, a absorção é altíssima. Mas nessa região aqui em torno de 700 nanômetros, nós estamos bem próximos do mínimo de absorção da luz pelo tecido. Então, por isso que nós escolhemos essa banda aqui, próxima de 700 nanômetros, para explorar a possibilidade de colocar essa nanopartícula em diferentes profundidades e verificar se a gente conseguiria coletar a cintilação do lado de fora. Outra coisa que que é importante a gente observar desse espectro é que nós podemos ver que esses espectros foram obtidos com diferentes correntes aplicadas no tubo de raio-x. E a gente sabe que a taxa de dose, né, a intensidade do feixe de raio-x, ela é proporcional, linearmente proporcional à corrente aplicada no tubo. Então, quando a gente aumenta a corrente no tubo, a gente tem um aumento linear da intensidade de cintilação, justamente porque a intensidade de cintilação é linearmente proporcional à taxa de dose, tá? Então, nós podemos verificar que nossos nanocintiladores têm essa propriedade de ser, de apresentar uma intensidade de cintilação linearmente proporcional à taxa de dose ou à intensidade do feixe de raio-x que nós estamos usando. Bom, para verificar, então, se a gente pode mesmo colocar essas nanopartículas cintiladoras em diferentes profundidades de tecido e coletar a cintilação do lado de fora, nós usamos um material que simula as propriedades ópticas da pele, nós chamamos fantoma de pele, tá? Esses fantomas foram desenvolvidos pelo professor Luciano Bachmann, aqui do Departamento de Física também da USP de Ribeirão Preto, e aí nós fizemos o seguinte, nós colocamos nosso material nanocintilador no nosso porta-amostra sobre uma camada espessa desses filmes aqui que simulam a pele, tá? E aí nós medimos a intensidade de cintilação com o cintilador sobre a pele, né, o fantoma de pele. E aí o que nós fizemos? Nós fomos removendo, então, as camadas inferiores do filme e fomos colocando sobre o cintilador, de forma que a gente mudou, passo a passo, a profundidade com que o cintilador estava posicionado. E nós fomos coletando a intensidade de cintilação, né, externa, medida externamente, para cada uma dessas profundidades. Como controle, nós usamos um filme transparente, tá? E a ideia de usar esse filme transparente é porque, quando nós temos a pele, nós vamos ter duas atenuações. A pele vai absorver a luz visível emitida pelo cintilador, mas a pele também vai absorver o raio-x que está chegando na minha nanopartícula. E como a cintilação é proporcional à intensidade do raio-x, se chegar menos raio-x, vai emitir menos cintilação. Então, a gente queria verificar qual uma distinção dos fenômenos, né? Então, esse é um gráfico de atenuação da intensidade de radioluminescência, de cintilação, em função da profundidade com que nós colocamos o nosso cintilador nesse fantoma de pele, e quando usamos o fantoma de pele, quando usamos o filme transparente. Nós podemos observar aqui, então, os pontos pretos, os pontos vermelhos, né? Uma atenuação exponencial, aproximadamente exponencial, quando nós usamos o filme transparente, justamente porque quanto mais profundo está o nosso nanocintilador, menos radiação está chegando, porque o material que está por cima está atenuando o raio-x, e aí menor a intensidade de raio-x que chega, menor a cintilação que ele vai emitir. Então, decaimento exponencial. Mas o mais importante é que quando nós trocamos o filme transparente, né, transparente para o nosso olho, né,
para o fantoma de pele, a intensidade da radioluminescência apresentou os mesmos níveis de intensidade. Ou seja, o decaimento que a gente está observando da cintilação em função da profundidade é majoritariamente devido à atenuação do raio-x no tecido mole, no filme, né, que simula as propriedades radiológicas do tecido mole, e não está relacionada à absorção da luz de cintilação em 700 nanômetros, é válido ressaltar que essas são medidas de cintilação em 700 nanômetros, não está relacionada à absorção da luz, ou seja, nossa pele, né, esse fantoma de pele, possivelmente a nossa pele, não vai atenuar drasticamente ou significativamente essa luz, e nós vamos conseguir fazer medidas de cintilação em profundidades das quais nós testamos aqui. Nesse gráfico nós testamos até 4 milímetros por uma condição experimental que a gente tinha, que era a profundidade, a espessura máxima que a gente tinha no primeiro momento, mas nós já temos resultados mais recentes, onde nós aumentamos a profundidade do cintilador com o fantoma de pele por cima, até 1,5 centímetros, né, 150 milímetros. Para esse caso, então, nós tivemos que aumentar o tempo de integração. Para esses dados, nós usamos 2 segundos de tempo de integração para coletar a cintilação, e nesse outro caso nós aumentamos para 30 segundos, então a medida demorava 30 segundos para eu medir o espectro de cintilação, mas ainda assim eu consegui medir até 1,5 centímetros com uma intensidade razoavelmente boa, tá? Uma relação sinal-ruído razoavelmente boa, considerando também que nós usamos um espectrofotômetro que não é nada sensível e que a gente ainda pode melhorar muito, melhorando a eletrônica associada à aquisição desses espectros ou mesmo a aquisição de imagem. Tá? Então, 1,5 centímetros é uma profundidade relativamente boa. Nós estamos com tempo de integração relativamente baixo, considerando que uma sessão de radioterapia dura aproximadamente 2 minutos, nós ainda temos tempo de sobra, né? Seria mais que suficiente para coletar uma imagem ali de 30 segundos, e claro que nós ainda temos toda a possibilidade de melhorar esse sistema de detecção que nós usamos, espectrofotômetros não tão sensíveis assim para esses testes iniciais. Bom, com isso, então, está bem, assim, nós estamos certos de que é bem plausível que a gente consiga, de fato, fazer essa dosimetria em vivo da próxima geração, que seria com o detector dentro do tumor, de fato, dentro da célula tumoral, e não localizado próximo, como ele é feito atualmente, tá? Mas claro que isso só faz sentido se a gente conseguir também usar essa nanopartícula para terapia, né? Porque a gente teria essas duas vantagens de fazer monitoramento de dose e possivelmente diminuir a quantidade de radiação necessária para matar o tumor. Então, para isso, nós pegamos a mesma nanopartícula cintiladora de fluoreto de gadolínio e nós ligamos na superfície um fotossensibilizador que é chamado de azul de metileno. É um fotossensibilizador mais barato e mais comum que tem, e a gente usou com a ideia de fazer uma prova de conceito. E a escolha do azul de metileno é porque esse é o espectro de absorção do azul de metileno. Como nós podemos ver, ele absorve esses fótons na região de 600 nanômetros, que não serve muito para a gente fazer dosimetria, porque lembra, a região de maior penetração é essa em 700 nanômetros, e ele absorve bem pouco esse comprimento de onda em 700 nanômetros. Então, o azul de metileno tem essa vantagem de não absorver muito a banda em 700 nanômetros, o que nos deixaria ela disponível para fazer dosimetria, e absorver as de 600 nanômetros, que não serve para dosimetria, a gente usaria ela para excitar o fotossensibilizador, produzir oxigênio singleto, matar o tumor. Então, nós crescemos diversas camadas e nós vimos que realmente, com o crescimento das camadas, né, nós usamos 2, 4, 6, 8, acho que até 12 camadas, e nós vimos que a intensidade de cintilação cai já, e a partir de 8 camadas, a gente praticamente já não tem mais cintilação, ou seja, o azul de metileno está absorvendo toda a cintilação emitida. Nós, então, quisemos verificar se o azul de metileno ia produzir oxigênio singleto, que, como eu disse, é a espécie reativa mais tóxica, né, que causa maior dano celular. Então, nós expusemos a nossa nanopartícula cintiladora aos raios-x, que possivelmente vai transferir energia para o azul de metileno, que é o nosso fotossensibilizador, que transfere energia para o oxigênio singleto, para o oxigênio molecular, transforma o oxigênio molecular em oxigênio singleto, e isso gera um espectro numa técnica que a gente tem aqui no laboratório, que chama ressonância de spin eletrônico. A gente consegue, usando um marcador de spin, não vou entrar em detalhes também, porque acho que eu já estou quase estourando tempo, mas a gente consegue detectar a presença, a geração de oxigênio singleto
com essa técnica. Então, esse é um espectro que a gente coleta no nosso equipamento. Quanto maior a intensidade do espectro, mais oxigênio singleto foi produzido. Como nós podemos observar aqui no nosso controle, ó, o nosso controle, nesse caso, são as nossas amostras só com nanopartícula de fluoreto de gadolínio, não irradiado, ó, 0 grays, tá? E a gente observa que o sinal de EPR está bem baixinho, é praticamente nível de ruído, é um sinal de fundo que a gente tem por algum dano nesse marcador de spin, como eu mencionei. A amostra só com nanopartículas, sem azul de metileno, irradiada com 50 gray, aumentou um sinal um pouco maior que o fundo, né? Muito provavelmente porque o raio-x pode ter danificado esse marcador de spin. Mas olha aqui, quando a gente olha para a nossa nanopartícula conjugada com azul de metileno e não irradiada, o sinal é da mesma ordem de magnitude da amostra sem azul de metileno não irradiada, tá? Então, legal. Então, nossos 3 controles mostraram que não tivemos produção significativa de oxigênio singleto nessas condições de só nanopartícula sem azul de metileno, só nanopartícula e sem irradiação, só nanopartícula sem azul de metileno com irradiação, só nanopartícula e azul de metileno sem irradiação. Porém, quando a gente tem nanopartícula cintiladora com azul de metileno irradiado com 50 grays de raio-x, nós tivemos um aumento bem grande do nosso espectro de EPR, nosso espectro de ressonância de spin eletrônico, o que indica uma produção significativa de oxigênio singleto nessas condições. Ou seja, estamos conseguindo produzir oxigênio singleto, a gente obteve em água um aumento, né, dessa intensidade do EPR da ordem de 2,6 vezes, e eu não consegui incluir nessa apresentação, mas em meio fisiológico, que é o que mais nos interessa, nós conseguimos esse aumento no espectro, foi da ordem de 9 a 10 vezes, então uma produção significativa, um aumento significativo dessa produção de oxigênio singleto. Nós fizemos, então, os testes de toxicidade, citotoxicidade, para verificar se realmente a gente poderia usar para terapia. E o que nós fizemos, então, foi pegar as nossas nanopartículas cintiladoras, né, que nós já vimos que a emissão em 700 nanômetros pode ser usada para dosimetria em vivo. Nós misturamos com umas bactérias, uma colônia de bactérias que nós temos aqui no laboratório, e nós fizemos isso justamente porque em épocas de pandemia está difícil acesso a outros laboratórios. Então, nós misturamos as nossas nanopartículas com azul de metileno com essas bactérias e observamos o crescimento dessas bactérias ao longo do tempo para diferentes condições. Então, quando nós pegamos só a bactéria e não irradiamos, e nós observamos que a colônia, né, começa com isso aqui é uma densidade óptica que nós medimos das colônias em solução. Nós verificamos que, em função do tempo, a densidade óptica aumenta bastante, justamente porque as bactérias vão se reproduzindo e uma hora, né, a amostra está super concentrada de bactérias. Quando nós colocamos, então, só bactérias sem radiação, as bactérias crescem de montão. Quando nós temos só nanopartícula de cintiladora sem radiação, elas crescem também de forma significativa. E quando nós temos nanopartículas cintiladoras com azul de metileno também sem radiação, nós temos também um crescimento bem considerável da colônia de bactérias, da quantidade de bactérias em solução. Agora, olha aqui as condições com radiação. Ó. Só bactéria e com 50 grays, a gente pode observar uma redução no crescimento dessas bactérias. E é óbvio que a gente está irradiando com 50 grays, é uma dose relativamente alta, né? E, obviamente, que a própria radiação gera um dano nessas bactérias, mata essas bactérias, e a gente observa um crescimento menor dessa colônia, dessa solução de bactérias, né? Dessa dispersão. E quando nós usamos a nanopartícula com azul de metileno e irradiada com 50 grays, nós observamos uma morte total, ou, na verdade, as bactérias não cresceram nem um pouco, a densidade óptica continuou lá em torno de 1, exatamente como estava no início. Se elas não cresceram, muito provavelmente é porque elas morreram quando nós irradiamos com 50 grays em presença das nossas nanopartículas. Então, esses resultados são bastante promissores. Nós estamos aperfeiçoando as medidas de dosimetria em vivo, né, para fazer medidas em profundidades ainda maiores. Estamos trabalhando agora para fazer essas medidas com fotossensibilizador e testando alguns outros fotossensibilizadores para deixar essa emissão em 700 nanômetros ainda mais disponível para dosimetria em vivo. Os nossos resultados de citotoxicidade sem radiação foram bons, baixa toxicidade, com radiação, alta toxicidade, então é exatamente o que a gente queria. Então, o próximo passo
seria testar essas nanopartículas em células e modelos tumorais, tá? Então, nós fizemos uma optimização da síntese, obtivemos maiores intensidades de cintilação possível, nós vimos que a emissão em 700 nanômetros está legal para a gente poder usar para dosimetria em vivo com essa nanopartícula dentro da lesão tumoral, né, no tecido mole, dentro do tecido mole. Conseguimos uma detecção até agora com essas condições não tão otimizadas assim, de 1,5 centímetros de profundidade, e nós aproveitamos ainda as outras emissões que não serviram para dosimetria em vivo, para ativar fotossensibilizadores, produzir espécies reativas de oxigênio e matar possivelmente a célula cancerosa, então permitindo o desenvolvimento da terapia fotodinâmica ativada com raio-x, que é a combinação da radioterapia com a terapia fotodinâmica, além de adicionar essa propriedade dosimétrica na nanopartícula. Tá? Então, essa é o que eu tinha para falar nessa apresentação. Espero que eu não tenha ultrapassado o tempo. Queria agradecer a todos que estão assistindo. Eu pediria, esse é meu e-mail, qualquer dúvida, né? Essa é a minha página no Facebook do meu laboratório de pesquisa. Nós temos o nosso site também. Um agradecimento a todos que participam e participaram das pesquisas envolvidas até aqui. Um agradecimento aos meus alunos e que desenvolvem essa pesquisa e me ajudam muito, que é o carro-chefe, né? Então, muito obrigado. Professor, muito obrigado pela sua excelente palestra. É sempre muito bom ver novidades relacionadas a técnicas tão recentes. Agora, eu vou ler algumas perguntas para o senhor que vão aparecer aqui na tela, tá? Tá bom. Eu que agradeço. Temos alguma pergunta aí? Professor, o Odair Dias Gonçalves, ele deu oi para a Alana, que é uma aluna do nosso curso, e ele perguntou: não é difícil garantir o equilíbrio eletrônico com as nanopartículas perto da lesão e do XPDT? De fato, isso é bem... completou também, ou a dose é medida sem equilíbrio eletrônico. O equilíbrio de partícula carregada, a gente sabe que a gente tem que considerar a homogeneidade do tecido, mas a gente sabe que se a gente for levar ao pé da letra essa homogeneidade do tecido, a gente não teria equilíbrio de partícula carregada em nenhuma condição, porque mesmo o tecido biológico tem grandes inhomogeneidades ali atribuídas, e claro que depende também da escala com que a gente está olhando. Se a gente olha por uma visão macroscópica, um tecido pode ser considerado homogêneo. Quando a gente vai indo para a escala cada vez menor, né, micro e nano, a gente consegue perceber essas inhomogeneidades que a gente não perceberia numa visão macroscópica. Então, isso ainda não é bem estabelecido, ainda é controverso, ainda é tema de muita discussão, e ainda não está bem estabelecido ainda. Ok. Professor, também tem muitos elogios aqui no chat da sua palestra, e temos mais uma última pergunta aqui, do Thales Gama. Ele perguntou: no caso de um tumor cerebral, o oxigênio tóxico poderia lesionar de alguma forma o tecido saudável? Se sim, como seria feita a ponderação para lesionar o mínimo possível? Isso, então, a ideia é que essas nanopartículas, elas sejam entregues à lesão tumoral. Então, além da gente associar a nanopartícula cintiladora com o fotossensibilizador, a gente ainda tem que trabalhar nas vias de entrega para que a concentração fique máxima. A gente pode tem um efeito que chama efeito EPR, que partículas com tamanhos nanométricos, elas têm a tendência de se concentrar mais em lesões tumorais devido aos danos que a vascularização muito rápida, né, o crescimento muito rápido da lesão tumoral faz com que os vasos sanguíneos do tumor ele apresente muitos buracos, então os nanomateriais conseguem entrar com mais facilidade, mas eles não conseguem sair porque o tumor também tem baixa drenagem linfática, tá? Então elas, em geral, elas se concentram por um efeito EPR que ainda também é muito controverso. Mas existe também a possibilidade de você agregar anticorpos e antígenos para direcionar, anticorpos no caso, para direcionar essas nanopartículas para a lesão tumoral. No caso, a radioterapia já é feito todo um trabalho para que a radiação atinja o máximo possível na lesão tumoral, tá? Então, como a espécie reativa de oxigênio vai ser produzido pelo raio-x, que já está, de certa forma, focalizado na lesão tumoral, e o alcance dessa espécie reativa de oxigênio também é curto, é alguns micrômetros, se não me falha a memória, então a lesão, o dano biológico ficaria bem concentrado na lesão. Professor, acredito que não temos mais perguntas. Gostaria novamente de agradecer a sua presença. Tenho certeza que todos nós aqui aprendemos muito.
Eu que agradeço, espero ter mais oportunidades aí e convido a todos a virem para Ribeirão, nos acompanhar. Nós estamos tendo semanários semanais em Física Aplicada em Medicina e Biologia, então aproveito o convite, eu estou organizando, toda semana nós temos, e são transmitidos pelo YouTube também, então aproveita aí quem tiver interesse para nos assistir. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. O senhor gostaria de passar o link, alguma coisa para nós na ata, nós podemos divulgar. É a página Seminários FAMB. Eu posso pegar o link aqui, eu mando no chat, você disponibiliza aí. Pode ser? Perfeito, então. Professor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço.